Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, nesse dia tão abençoado, eu quero trazer para você o tema, o nível do pensamento divino. Isso não sou eu quem diz, é a palavra de Deus, por isso nós vamos a ela. Está em Isaías, no capítulo 55, versículo 9, que diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que tem pairado sobre o teu pensamento nesses dias? Nós estamos em um desafio espiritual muito grande na nossa caminhada espiritual. Independente de que servimos a Deus ou não servamos a Deus, há uma caminhada espiritual. Existe uma guerra espiritual instaurada e o nível do nosso pensamento é bem limitado, porque a Bíblia nos orienta a tantos aspectos, mas muitas vezes nós ficamos aquém da compreensão bíblica, aquém da compreensão da revelação que Deus tem para nós. Por isso precisamos aprofundar sempre naquilo que Deus tem à nossa disposição, e Ele sempre terá revelações, Ele sempre terá algo a um nível a mais para nós. Mas interessante que esse texto, Deus está falando do nível do seu pensamento. O pensamento dele está muito além do nosso pensamento. E uma coisa é, não importa a batalha que estamos vivendo no nível espiritual nesse tempo, que uma coisa certa é: Deus tem um pensamento superior e um lugar mais alto para que venhamos chegar. Que o seu coração possa contemplar aquilo que Deus tem para nós nesse tempo, e essa contemplação seja pela fé, porque aquilo que os nossos vãos pensamentos muitas vezes tenta alcançar, ele está abaixo desse pensamento de Deus, está abaixo do nível do qual o Criador tem sobre toda a sua criatura, sobre toda a sua criação. E é certo que no contexto da criação de Deus, Ele tem uma história para cada um de nós, Ele tem uma história para cada nação, e o nosso Brasil, Deus tem uma história para nós. O nível do pensamento que Deus tem acerca do Brasil está muito além da nossa compreensão. É por isso que nós podemos marchar firmes, entender que Deus vai cumprir a sua palavra, ainda que as coisas apertem, ainda que as dúvidas se levantem, ainda que os nossos pensamentos limitados, com quantas vezes com indecisões, com dúvidas, com situações que nos limitam realmente, Deus tem para nós um tempo de vitória. Creia nisto, creia no que Deus tem nesse tempo para nós. Ele tem vitória para o seu povo. E eu não quero dizer simplesmente ao nível político, porque tudo que nós falamos nesse tempo tem um veio político, e a realidade é que a igreja não pode ter política dentro dela, mas uma realidade, a igreja está na política, porque somos seres que votamos, somos pessoas que temos o nosso dever cívico, e uma realidade é que nós falamos em todos os sentidos, mas eu quero trazer principalmente o sentido espiritual, porque há muitas pessoas em seus corações nivelando seus pensamentos simplesmente a política, porque a política está envolvida em todas as áreas, ela mexe em todas as áreas da vida das pessoas. Mas eu quero te trazer um princípio espiritual para a sua vida, que é pautar-se por aquilo que o pensamento de Deus diz. E o pensamento de Deus está aqui, ele está acima de todas as coisas. Independente dos nossos limites, independente das decisões do nosso país, Deus é soberano, Ele tem o pensamento superior. E esse pensamento superior é pensamento de paz, é pensamento de vitória, é pensamento de salvação, é pensamento de elevação do nível a cada dia para um lugar maior. Creia, tome posse disso, vença
Viva o que é o projeto de Deus para a sua vida. Viva o que é o plano de Deus para a sua vida neste tempo, com o coração tranquilo, guerreando as batalhas do Senhor, mas entendendo que aquilo que o nosso limite chega, o nosso Deus está acima. Ele é superior para nos levar ao lugar certo, para nos levar à compreensão de todas as coisas no dia e no tempo certo. E uma realidade é que a vitória já foi conquistada por nós na cruz, por Jesus, para nós na cruz do Calvário. Nós já somos vitoriosos de antemão, independente de processo político ou o que quer que seja. Mas uma certeza eu tenho: Deus prometeu vitória sobre o Brasil para um nível acima, um nível do pensamento dele. E isso é certo, tão certo como o sol se levanta a cada manhã. É certo de que Deus já deu vitória à nação brasileira para viver o processo que Ele começou há alguns anos sobre a nossa vida. Repouse o seu coração sobre a promessa de que Deus tem um pensamento mais elevado que o nosso, e este pensamento elevado nos levará a cumprir o propósito. Brasil, celeiro do mundo. Brasil, lugar de provisão, mas Brasil, lugar de levar o Evangelho a todas as nações. Nós fomos alcançados pelo antigo mundo através da evangelização, mas agora eles têm entrado no ateísmo, numa condição tão terrível. Agora nós somos chamados a levar o Evangelho a eles. Nós somos chamados a proclamar aos confins da terra. E o Brasil tem um papel primordial nesse tempo, porque o pensamento elevado de Deus, o pensamento acima dos nossos pensamentos, este pensamento requer de cada um de nós que nos enquadremos ao seu projeto, ao seu plano maravilhoso na palavra, de anunciar, de vencer, de ir em frente. Então sossega o seu coração concernente àquilo que nos pensamentos nossos vem quantas vezes nos limitando, apontando e apresentando para nós os nossos limites de pensar. Mas vamos voar mais alto, vamos transcender aos limites do nosso entendimento, por aquilo que ele diz: os meus pensamentos são mais elevados que os vossos pensamentos. É o Senhor que diz na sua palavra. Confiamos nisso, viva isso, espalhe isto, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque a vitória é certa em Cristo Jesus. Que Deus abençoe o seu dia maravilhosamente. E eu te convido a estar no próximo domingo agora, às 9 horas da manhã, aprendendo a palavra de Deus. Nós estamos debaixo de um tema sobre Ezequiel, o profeta em que traz para o povo de Israel aspectos desse tempo do fim, e que paralelo a isso a igreja do Senhor Jesus tem a sua promessa, o seu entendimento e o cumprimento do palco profético. Vem aprender isso conosco, domingo 9 horas da manhã e 18 horas e 30 minutos, celebrando a Deus juntos na presença do Senhor. Até lá, Deus abençoe o seu dia.